Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse momento aqui para compartilhar. Vocês estão ouvindo, porque eu falo um pouco baixo? Né? Dá para ouvir, né? Este momento aqui para compartilhar essas reflexões sobre a juventude, sobre a adolescência, esses dois conceitos, sobre os jovens e adolescentes também. Além daquilo que a Tereza falou, também eu faço parte do Mais Telecentro, do projeto Mais Telecentro, só que estou em outro eixo, né, que é o eixo dos dispositivos móveis. E neste eixo eu tenho também pensado nesse uso dos celulares, dos dispositivos móveis, e principalmente com os adolescentes, né, como os adolescentes estão usando essas tecnologias. Né? Então faço também parte dessa equipe já neste ano. Tá ok? Não. Está meio longe. Está meio longe? Então, deixa eu ficar aqui mais perto. Chegar mais perto. Então, deixa eu também colocar aqui meu lugar de fala, de onde que eu parto para essas discussões da juventude e essas discussões da adolescência. Né? Como a Tereza falou, eu sou psicóloga. Estudei psicologia e comecei a pensar sobre a questão do sujeito adolescente no mestrado e depois as culturas juvenis no doutorado. Né? Então, nessas discussões de juventude e adolescência, eu tenho me aproximado desses jovens, desses adolescentes, em dois espaços. Um, da chamada educação não formal dentro de uma organização não governamental, durante o período da década de 90, 2000, um pedaço dos anos 2000, e também durante a pesquisa de doutorado, com uma cultura juvenil específica, olhando enquanto cultura juvenil, o movimento hip-hop. E dentro do movimento hip-hop, o grafite e as meninas que fazem grafite. Então, meu percurso, minha aproximação da adolescência e da juventude são desses dois espaços. Na ONG, eu trabalhava com a questão de prevenção, direitos sexuais e reprodutivos, a questão de gênero e também uma discussão que até foi travada ontem aqui, do protagonismo juvenil. Era uma ONG que trabalhava também com essas questões do protagonismo juvenil. Depois do doutorado, quando eu entrei especificamente na universidade, continuo pensando essas questões, e agora essa aproximação da juventude se dá com os alunos da universidade também, que são todos jovens, e que também têm pensado todas essas questões também em suas pesquisas de iniciação científica e também em alguns outros trabalhos de conclusão de curso. Então, eu tenho voltado a discutir, no momento atual, este lugar desse jovem e desse adolescente na sociedade. Então, a partir deste olhar, enquanto psicóloga, pensando também as questões da educação e pensando a questão da juventude, que eu trago aqui algumas reflexões que a gente pode discutir mais adiante na segunda parte aqui desse nosso momento aqui. Então, o que eu pensei em trazer para vocês? Primeiro, pensei em trazer esses discursos que são produzidos sobre o adolescente, sobre o jovem, tanto na mídia e dentro da ciência, e aí eu vou falar a partir da ciência psicológica, né, a partir da psicologia de desenvolvimento, o que se constrói enquanto discurso sobre o adolescente, que repercute também no olhar que nós temos sobre os jovens. E também o discurso da mídia, e especificamente eu vou trazer aqui algumas reportagens que eu pesquisei, esse olhar da mídia, esse discurso da mídia também do adolescente. Que discursos estão sendo produzidos sobre a juventude e sobre adolescentes, né? E aí, estes discursos, eles repercutem também em nossas práticas e nossos olhares sobre esse jovem, sobre esse adolescente também. E eles, nesses nossos olhares, nossa visão de mundo, interfere no modo como, e nosso modo de ver o mundo, modo de ver o ser humano, interfere no modo que a gente vê esse adolescente e também nas nossas práticas educativas diante desse jovem, desse adolescente. E aí a proposta é que a gente possa discutir esses modos, esses discursos e reconstruir, desconstruir e reconstruir esses discursos. E aí repensar as nossas práticas a partir disso. Depois disso, eu gostaria de discutir essa mudança de olhar, né, quais são as possibilidades de mudança de olhar e como que nós podemos fazer isso a partir das práticas cotidianas e das culturas juvenis. Então, em termos de estrutura de apresentação, eu trouxe essa linha de raciocínio. Eu vou tentar aqui, o PowerPoint também não está tão bonito,
né, como do Marquinhos, mas vou primeiro começar com essa discussão. Adolescência ou juventude? É uma primeira discussão que se coloca. Eu falo adolescente, eu falo juventude, né? Da onde surgem esses dois conceitos? Por que existem esses dois conceitos? Né? E que significado tem quando eu falo, eu trabalho com adolescente ou eu trabalho com jovem? A adolescência, ela tem uma origem. Este conceito é, como diz uma historiadora, a Maria Rita Assis César, né? Esse conceito ele foi inventado, e foi inventado num momento histórico específico. E este conceito inventado, num momento histórico específico, ele produz também olhares sobre este adolescente que, até hoje, implica também no nosso olhar, não só sobre o sujeito, mas também sobre o jovem que a gente atua. A gente passa a pensar o jovem nessa perspectiva desse discurso da adolescência, né? Então, que lugares são falados estes dois conceitos, né? De que lugares são falados? E aí eu vou colocar aqui esse termo adolescente, né? Esse termo adolescente, em produções e pesquisas que abordam sexualidade, normalmente são falados, falado o termo adolescente, a saúde reprodutiva, a gravidez. E aí, quando a gente olha aqui a origem da palavra, né, vem do latim ad, para, mais adolescer e crescer, portanto, adolescência significando crescer. E aí vem também de uma outra origem, né, da palavra, adolescer, que significa adoecer. E aí se vê que essa origem da palavra, de quando surge, especialmente a partir do século XIX, mais do século XVIII, XIX, quando surge essa palavra no campo da ciência, né, para explicar um determinado sujeito e período de vida, surge para dizer que é um momento de crescimento e, ao mesmo tempo, é um momento de adoecimento. E aí, não sei se alguém aqui é da psicologia, tem psicólogos aqui? Não, tem ninguém, né? Então, assim, dentro do campo da psicologia, tem até alguns autores que usam um conceito que é da síndrome normal da adolescência, né? E quando se fala de síndrome normal da adolescência, se fala de uma doença normal, né, que tem vários sintomas, mas que é normal e que todos passam, então todos adoecem em um determinado momento da vida, e essa doença se chama adolescência, e que precisa ser curada. Essa doença precisa ser curada. Então, vem a perspectiva da enfermidade e da cura. Por isso que este termo adolescente normalmente é usado no campo da medicina, no campo da psicologia, e muitas vezes usado numa perspectiva: vamos curar este jovem, este adolescente, vamos fazê-lo passar por essa fase de uma maneira mais saudável. Então, a ideia da saúde também é muito presente nesse conceito da adolescência. Quando se utiliza o termo jovem, aí os debates são outros. Normalmente, esse jovem está no debate da violência, do trabalho e da profissionalização. Aí a gente usa jovem, né? Ou juventude para falar. Então, está dentro do campo das ciências sociais. E aí vem a origem da palavra, que significa um novo recente, né? Portanto, muitas vezes, a gente vai ouvir pessoas dizendo: eu não quero usar o termo adolescente para tratar daquele sujeito. É o mesmo sujeito. O adolescente e o jovem é o mesmo sujeito, né? Mas como eu me refiro a ele, diz como eu estou olhando ele também, né? Então, normalmente as pessoas se posicionam e falam: eu não vou usar o termo adolescente, eu vou usar o termo jovem, porque eu não quero atrelar este termo, né, a uma visão específica de homem, que é uma visão específica que trata aquele sujeito enquanto um doente que precisa de cura, né, precisa de tratamento, que precisa de uma adaptação para uma saúde mental, ou seja, se tornar um adulto normal. Então, existem esses dois lugares, né, para se falar do mesmo sujeito. Se partem de dois lugares também. Mas estamos falando do mesmo sujeito. E as coisas não estão tão separadas. Uma visão e a outra, elas estão implicadas, portanto, a construção que foi feita histórica da adolescência interfere no modo como também nós olhamos o jovem, né? Então, também como nós construímos discursos sobre o jovem. Então, nós estamos dentro de um momento histórico em que este jovem ou este adolescente, daqui nós vamos falar jovem e adolescente como o mesmo sujeito, né? Estes dois estão dentro de um contexto histórico específico e que tem construído espaços e lugares e discursos específicos para esse sujeito, que interferem nos nossos olhares
e que interferem nas nossas práticas, seja educativas, seja na área de saúde, enfim, inclusive jurídicas também. Então, isso faz com que a gente repense também quem são esses sujeitos, né? Então, quem são eles? Como que eles são construídos nessa história? Qual é o meu lugar quando eu tenho um adolescente na minha frente? De que lugar eu estou falando? Como que eu estou olhando este jovem? E como que eu posso mudar esse olhar também, né? E quem é este jovem? Eu considero a partir de uma cronologia, eu considero a partir de um lugar social, histórico, de uma vivência emocional, eu considero ele adolescente por quê? O que me faz dizer que aquele é jovem ou que aquele é adolescente? O que me faz dizer isso? Né? Muitas vezes a gente marca pela cronologia. E nos estudos da juventude, nos estudos da adolescência, é um debate bastante complicado, porque ninguém consegue dizer quando começa a adolescência e nem quando termina a adolescência com tanta certeza. A gente só tem isso no campo jurídico, né? Quando a gente tem hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz dos 12 até os 18 anos, e pode considerar até os 20 anos, em casos específicos. Mas a gente sabe que a adolescência, enquanto uma construção social, né, psicológica, um sujeito que é social, psicológico, pode ser considerado adolescente além disso. E hoje se fala de adolescência até os 28 anos, 30 anos, por conta do lugar social que ele ocupa e faz com que se diga, ele ainda é um adolescente, né? Existe até o Contato Caligari, o psicanalista fala da adultescência, né, inclusive, né? Então, tem muitos adultos que ainda se comportam como adolescentes, né? E aí fica considerando também com as características que nós colocamos, que a gente vai discutir aqui, da adolescência para o adulto também. Ele é um adultescente, né? Então, tem isso sendo colocado também. Então, fica a questão cronológica também, ela é problemática. E que faz com que seja difícil a gente definir quem é este sujeito com o qual nós queremos trabalhar. E aí é disso que gostaria, mas de onde surge esta visão dessa adolescência, né, para poder ajudar a pensar quem é este jovem que nós estamos trabalhando. Que não seja pautado apenas pela questão cronológica e nem apenas pela questão jurídica ou do estatuto, que vai dizer, né, a partir das questões da idade, quem é este jovem. E aí a gente vai trabalhar com um conceito de práticas discursivas aqui. Né? Então, nessa produção de discursos sobre a juventude, essa produção de discurso de um conceito, que aí, como a Dulce estava falando, nenhum conceito, nenhuma palavra ingênua, então elas são produzidas dentro de um contexto histórico, e aí que eu coloquei essa origem nas práticas discursivas, mostram que, como efeito, criam os sujeitos sobre os quais discorrem. Então, o discurso criando os sujeitos. E a gente pensa que aquele sujeito é naturalmente daquele jeito, mas são produzidos pelos discursos. E nós naturalizamos dizendo assim, o adolescente, ele é daquele jeito, sempre foi daquele jeito, todo adolescente é daquele jeito, a partir de discursos que são discursos produzidos pela mídia, discursos produzidos pela ciência, e aí a gente produz um sujeito a partir desses discursos e muitas vezes nós naturalizamos estes sujeitos e achamos que ele é daquele jeito como tanto a mídia como também a ciência tem falado sobre ele. Né? Então nós produzimos discursos e isso impede o nosso olhar de fato para a experiência vivida daquele jovem e daquele adolescente. E aí a pergunta que se coloca aí, que aí eu coloco para vocês e todos nós que trabalhamos com jovens, é que sujeitos são estes? Como que nós olhamos esses sujeitos? Né? E aí este olhar também tem implicações políticas. Né? Então eu vou repetir aí o que foi falado com o Marquinhos ontem e também a Dulce ainda hoje. Né? Então, que implicações políticas e das relações de poder que estão nas construções da adolescência, da juventude também, né? No mundo atual. Né? Que implicações, o modo como eu concebo e eu produzo um discurso sobre o adolescente, que implicações políticas tem isso? Então, eu volto de novo àquelas questões colocadas ontem e hoje, só que agora pensando um sujeito que é o sujeito adolescente. Então, que implicações tem quando eu falo todo jovem desse jeito, né? Todo adolescente é assim. Né? Que implicações políticas tem isso? E aí a questão também colocada é como estas práticas discursivas sobre a adolescência também fundamentam as práticas profissionais de médicos, psicólogos, professores, educadores, juristas. Então, como que esses discursos implicam, né, nessa produção de práticas também.
né? Então, este é o desafio colocado para a gente pensar aqui junto também, de como está sendo construído esses discursos sobre o jovem e sobre o adolescente também. E aí, o que eu estou definindo aqui de prática discursiva? Novamente, eu vou colocar esse conceito, né? O que é a prática discursiva? Né? Então, a prática discursiva é constituída por ideologias, entendida aqui como concepções de mundo, crenças, valores morais, que se manifestam em todas as esferas da vida, ou mais precisamente pelas posições assumidas dentro de um contexto, de um determinado contexto sociohistóricos, e que dão sentido, aqui está são, mas dão sentido à palavra. E aí, dentro deste conceito de prática discursiva, e que dentro de todo o discurso, de toda a palavra, como diz o Bakhtin, né, a palavra está cheia de ideologia, de vivências e de história. A palavra que eu falo, ou o conceito que eu estou dizendo, não é meu conceito, não é como eu penso, é uma construção que muita gente já falou sobre aquilo, e isso enche a minha palavra com aquelas ideologias e com aqueles outros discursos de muita gente e da minha história de vida também, né? Então, eu vou dar sentido àquela palavra a partir dessa história de vida e a história social, e tudo que foi construído e falado sobre aquele objeto, né? Então, e aí vai se construindo essas palavras a partir disso. Então, e aí o que esse conceito prática discursiva está dizendo? Está dizendo que eu vou construindo o discurso a partir dessas palavras cheias de ideologias, e essas palavras cheias de ideologias, esses discursos, eles são praticados. Não é apenas algo teórico. Quando eu falo no cotidiano. Eu falo e eu vou criando afetos a partir daquilo que eu falo. Então, por isso que são praticados. Não existe nenhum discurso lá guardado na biblioteca, num livro. Eles apenas têm um sentido quando são praticados. Então, quando eu falo um determinado conceito ou palavra, eu estou praticando isso, eu estou interferindo no social e na realidade com aquela minha fala. Então, é muito perigoso falar, né? É algo muito difícil. É por isso que falar, a gente fica muito incomodado de dizer que palavra eu vou usar, a gente se incomoda muito, ou falar aqui na frente, o que será que eu vou falar e que implicação tem isso. Por isso que a gente tem um certo nervoso para falar em público, porque a nossa fala, ela nos coloca num lugar de poder e que nós interferimos na realidade. Isso é uma responsabilidade enorme. E muitas vezes a gente não quer assumir essa responsabilidade. Portanto, pensar as palavras, a origem delas, né, e o conteúdo ideológico delas e como nós falamos sobre elas é extremamente importante para saber, né, como que nós vamos interferir nessa realidade, né? Então, por isso que não é simplesmente... não é só mudar a palavra, né? A gente tem que saber as implicações dessa mudança, né? A gente tem que entender por que eu estou mudando, né? Então, dizer adolescente ou jovem, que implicações tem isso? Ou como que eu reconstruo, né, estas palavras, o sentido dessas palavras? Então, eu preciso desconstruir e reconstruir essas palavras também. Então, é disso que a prática discursiva está tratando, ou seja, esse discurso praticado no cotidiano, no dia a dia, na vida, né? É disso que está falando. E aí eu coloquei aqui 2 exercícios para a gente, para pensar como que os discursos sobre juventude e adolescência estão sendo colocados aqui especificamente nos jornais. Eu peguei o jornal Folha de São Paulo de domingo, e também de uma letra, não sei se vocês conhecem da Legião Urbana, Aloha, não sei se alguém já ouviu. A gente pode ouvir no final, mas eu vou, só pela letra, dá para a gente discutir isso aqui também. Aqui, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei, aí é um exercício que vocês podem fazer também, eu coloquei na Folha de São Paulo, no site, coloquei o termo adolescente, busca, só a palavra adolescente para saber quais são as 15 últimas notícias que foram publicadas sobre adolescente na Folha de São Paulo, né, no dia 2/12 de 2012. Né, e aí eu fiz um recorte e cola aqui, e aí eu fui vendo, isso sempre eu faço, e sempre se repete esse mesmo tema quando se fala de adolescente. E quando a gente vê isso nos jornais, isso também nos jornais televisivos, é a mesma coisa, né, a mídia de um modo geral, acaba trazendo aqui um discurso específico sobre quem é o adolescente, né? Então, quem é esse adolescente? Então, aqui, a primeira reportagem da Folha de São Paulo, só vou colocar o título, né?
eu não vou colocar aqui a reportagem, mas adolescente leva tiro na cabeça em tentativa de assalto. Aí vem o segundo. Esse PM é morto, outras 5 pessoas são baleadas na Grande São Paulo, e aí depois fala que o adolescente leva tiro na cabeça. Deve ser a mesma reportagem. 4 são baleados na Zona Leste, em São Paulo, e aí, de novo, entra na questão, e um adolescente. 4 são baleados, aí bloqueiros ganham comissão de venda de produtos, aí o adolescente também é colocado aqui como consumidor. Adolescente espancam um colega e divulgam vídeo de agressão na internet. Heloísa desconfia de Aisha tenha sido um bebê traficado em Salve Jorge, novamente aqui a TV mostrando, né, e aí coloca a questão também do adolescente. Um adolescente preso numa unidade de segurança é o mote da peça, isso é uma peça de teatro falando sobre adolescente. Adolescente é esquartejado em rebelião na Funase de Abreu e Lima, em Pernambuco. Adolescente é esquartejado em rebelião. As mães do crack. A novela, novamente, né, Norberto vai para a casa de Diva e pede para reatar com ela em Balacobaco. Né, polícia encontra 2 corpos de suposto Tribunal do Crime em São Paulo, e que era pedófilo e tentou abusar de um adolescente. 2 são mortos de tiros em Matão e Bebedouro. Um adolescente de 16 anos foi morto. Ataque à bomba fere suposto líder talibã em Paquistão. Aí, de novo, fala ataque foi praticado por um adolescente. Preso suspeito de degolar a menina de 14 anos que recusou o casamento. Aqui da BBC Brasil. E aí, que discursos estão sendo produzidos? Isso aqui são 15 reportagens de um dia, e se vocês forem hoje, não muda muito. Né? Que discursos estão sendo produzidos neste cotidiano da mídia sobre adolescente? Só tragédia, né? Ou tragédia, e aí uma ou outra ligada à questão do consumo ou de uma novela, né? Mas sempre trazendo esta visão do adolescente, ou descompromissado, que gosta de futilidades, ou é aquele violento. Né? Então, sempre, e aí tem outras reportagens que reproduzem isso. Aqui é só um jornal, mas façam esse exercício. Né? E por isso que eu estou falando que eu já vi em vários espaços, né, na internet, que sempre trazem esta visão desse adolescente. E aí não é por acaso que quando nós falamos de adolescente, a gente fala, adolescente é aborrecente, né? Adolescente é chato. De muitos professores, e isso eu já fiz várias vezes, porque eu sou professora de disciplina sobre psicologia da adolescência nas licenciaturas. Quando eu vou falar, quem de vocês pretende trabalhar com adolescente? Né? E aí ninguém levanta, ou um ou outro fala, eu quero porque é um desafio, mas a maior parte diz não. Aí eu faço de novo a pergunta, o que vocês sentem quando vocês se imaginam com um grupo de adolescentes, 40 adolescentes em sala de aula? Né? Qual é o sentimento que dá? E o sentimento é desespero, medo, eu não sei o que fazer. E todos são jovens e adolescentes, eles têm 20 e 21 anos. E aí, mas vocês são adolescentes, acabaram de sair disso. Por que este medo? Né? Então, o que está sendo produzido sobre o adolescente que faz com que eu tenha medo desse adolescente? E aí a gente vai para a mídia e vê esta construção e esse discurso da adolescência, da juventude, é um discurso que está sendo produzido, e a gente vai incorporando esse discurso que faz com que todo adolescente ou jovem é algo para a gente ter medo. A gente tem que ter medo deles, porque eles são violentos, eles são descompromissados, eles não querem nada da vida, eles não estão preocupados com nada. A gente precisa salvar esses jovens da droga, do tráfico. A gente precisa fazer alguma coisa quando a gente se propõe a trabalhar com eles. A maior parte não se propõe, né, quando se propõe. Então a gente tem que fazer essa discussão. Mas por que a gente tem esse olhar? Né? Por que isso está? Por conta dessas construções. Isso a gente está falando da mídia. Né? E aí eu queria mostrar aqui também, voltando aqui o slide, e que aí eu achei bem interessante, eu lembrei dessa música da Legião Urbana, e que aí o Renato Russo se coloca no lugar desse jovem, que está sendo produzido esses discursos da mídia, e coloca no lugar desse jovem. E aí ele é interessante o modo como ele constrói o texto, né, a letra da música, que vai trazendo justamente essa discussão a partir da adolescência. Mas a gente normalmente as músicas e as canções que são feitas para jovens, dos jovens, a gente não presta muita atenção do que estão querendo dizer.
Estão dizendo muita coisa sobre eles, muita coisa dessa realidade. Isso é um dos pontos que a gente vai falar mais para frente. Então, ele começa, né? Será que ninguém vê o caos em que vivemos? Os jovens são tão jovens e fica tudo por isso mesmo. Então, este caos, né, de todas essas notícias de violência, de tráfico de drogas, de descompromisso, né, de consumo, esse caos, né, que nós vivemos, a gente fala, normalmente nós adultos, nesse lugar de adulto, né, que tem um lugar de poder numa sociedade que é chamada de sociedade adultocêntrica, nós olhamos para esses jovens e dizemos: mas jovens são tão jovens, são apenas jovens. E aí esse jovem diz: jovens são tão jovens. E fica tudo por isso mesmo. Não vai mudar. Eles são assim, a única coisa que a gente tem que fazer é que ele passe logo da juventude e se torne logo um adulto responsável. Que ele tenha um emprego, que ele case, né, que ele tenha família, que ele tenha filhos. Aí ele vai melhorar, porque ele está passando por uma fase, é de novo o discurso da ciência, uma fase de adoecimento. Então a gente precisa que ele passe logo por essa quarentena, para depois ele se tornar um adulto, né? Então, os jovens são tão jovens, é coisa da juventude isso. E aí, quando o Renato Russo coloca isso, e aí ele coloca essas palavras como um adolescente, como jovem, ele vai dizer: mas ninguém está vendo isso? Porque essa sensação, quando eu estou com adolescentes, mas ninguém escuta. Isso seja, né, com os adolescentes das ONGs, das culturas juvenis que eu participei, como também da universidade. Né? Aí os alunos: mas ninguém escuta a gente. Né? Ninguém está percebendo o que está acontecendo aqui. Então, isso é uma das coisas que coloca. Né? Aí ele vai falar dessa diversidade dessa juventude. Né? A juventude é rica, a juventude é pobre, a juventude sofre e ninguém parece perceber. Eu tenho um coração, eu tenho ideais, eu gosto de cinema e de coisas naturais, eu penso sempre em sexo. O né? Ele fala da firma, né? Esse aqui. Então, ele está dizendo dessa diversidade, está dizendo que ele tem uma experiência e que ele pode falar dessa experiência. Né? E ele fala novamente de uma invisibilidade dessa experiência da juventude no mundo, do que está acontecendo de fato com este jovem em termos de sentimentos e de experiências, e que ninguém está vendo, ninguém está escutando, né? Ninguém parece entender. Né? E que ele tem ideais também, ele gosta também de cinema, ou seja, gosta das culturas, gosta das coisas também, gosta de coisas naturais e gosta de sexo também. E aí ninguém está olhando para essas coisas que estão sendo vividas intensamente pelo jovem e que ninguém acha, isso é coisa da juventude, isso passa, é assim mesmo. Dá um tempo, quando você crescer você vai ver, quando você se tornar adulto você vai ver que isso não é tão importante. Né? Então, é assim que vai sendo dialogado com o adolescente as coisas. Né? Essas experiências vão sendo tratadas desse modo. Então, ele está colocando isso e fala... Aí é uma frase que ele coloca: todo adulto tem inveja, todo adulto tem inveja, todo adulto tem inveja dos mais jovens. Né? Então, ele vai reforçando. A juventude está sozinha, não há ninguém para ajudar e explicar por que esse mundo... Por que o mundo é este desastre que está? Eu não sei. Então, aqui mostra a dúvida e mostra esse olhar que esse adolescente tem esse adulto quer ser, ao mesmo tempo que ele não escuta, ele deseja ser jovem na sociedade que nós vivemos. Então, a gente vê esse adultescente querendo ser jovem. Todas essas tecnologias para rejuvenescimento, a plástica, botox, silicone, das pessoas, elas vão envelhecendo e querem cada vez parecer mais jovens. Né? Então, esse desejo, essa ambiguidade na relação com o adolescente, ao mesmo tempo eu quero ser jovem, eu digo que é a melhor fase da vida para o jovem, aproveite a juventude, e ao mesmo tempo ele vive num caos, né? É um desastre, é uma doença. Então, é uma construção discursiva aí de olhares extremamente ambíguos desse adulto. Né? Aí, novamente, ele vai repetindo isso: dizem que eu não sei nada, dizem que eu não tenho opinião, me compram, me vendem, me estragam, é tudo mentira, me deixam na mão, não me deixam fazer nada e a culpa é sempre minha. Então, esse trecho aí colocam nós estamos sendo, e a sensação de nós estamos sendo manipulados, nós estamos sendo vendidos, nós estamos sendo objeto de desejo desse adulto para que se mantenha os interesses desses adultos, ou seja, me compram, me vendem, me estragam, fazem de mim o que eles querem,
e eu percebo que é tudo mentira e depois a culpa é minha. Porque as coisas estão assim, porque a juventude não está interessada em mudar o mundo, a juventude não está fazendo a parte dela, a juventude está desinteressada, a juventude só quer ouvir funk, a juventude só quer ouvir ficar dançando na rua, né? A juventude não está nem aí para o mundo, né? Então a culpa vai sendo colocada, essa sensação de ser o depositário da culpa do mundo, a juventude passa a ser esse depositário, né? E de cobranças, né? Novamente, você precisa ser adulto, né? Você tem que tomar frente das coisas. Aí, de novo, né, o discurso protagonista. Você tem que ser protagonista, né? Então, a gente vai construindo esses discursos, obrigando, e, ao mesmo tempo, tudo que você faz, a culpa se der errado, a culpa é sua. Se der certo, está vendo quando nós fizemos um projeto, nós educamos bem nossos filhos, né? Fizemos uma coisa legal, né? Mas esta culpa, ela passa a ser vivida e passa a ter uma reação, claro, do adolescente de uma certa raiva, de uma certa rebeldia, que é chamada, diante desse adulto. Eu não quero saber das coisas do adulto, porque eles estão fazendo tudo isso e não estão me escutando e ainda a culpa é minha, né? Então, essa construção que permanece aqui, nesse olhar. E aí ele vai falar agora desse coletivo, desse grupo, desse jovem, né? E meus amigos parecem ter medo de quem fala, o que sentiu, de quem pensa diferente, nos querem todos iguais. Assim é bem mais fácil nos controlarem, mentir, 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 matar, 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 o que eu tenho de melhor, minha esperança, né? E aí eu acho que é muito sério, né? Que faz parte desse olhar, desse discurso produzido sobre o jovem, que é ambíguo, que ao mesmo tempo fala, o futuro é dos jovens, né? Os jovens é que vão comandar o mundo no futuro, né? O futuro é dos jovens. Nós estamos passados já, né? Então, assim, a gente precisa que outras pessoas venham, os jovens venham, o novo venha. E, ao mesmo tempo, a gente faz o contrário. A gente vai modelando para que seja aquilo que a gente quer que eles sejam, né? E não esse novo e essa esperança que nós até olhamos e eles sentem uma esperança da possibilidade do mundo, a gente fala, não vai mudar nada. Não adianta pensar em mudar, né? Vocês vão se decepcionar assim como eu decepcionei, né? Eu tenho 42 anos, olha, eu estou dizendo, não adiantou eu sonhar quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Então, assim, isso aí a gente escuta muito dos alunos quando vão fazer estágio na escola, né? Que fica falando dessas coisas de educação, aí eles vão para a escola e escutam dos professores que estão lá. Ah, você está assim porque você é jovem, né? Mas daqui a pouco você vai ficar na HTPC, né, que é um momento de discussão dos professores lá em São Paulo, você vai ficar sem interesse mesmo, vai ficar vendendo natura, né, que você tem assim, porque não adianta, a educação não muda, nada muda, né? E aí os jovens vão ouvindo isso, e aí é onde ele vai trazendo isso, essa esperança a possibilidade de mudança que está nos jovens, e as pessoas olham essa possibilidade nos jovens, e é por isso que ele passa a ser um sujeito muito interessante em todos os projetos sociais, porque ele está construindo um olhar sobre o mundo, e se eu estiver aqui, eu posso, aquela ideia do formatar ele para o meu interesse, então ele passa a ser, ele é ótimo, porque ele tem uma esperança, ele tem uma força, ele tem um potencial, ele tem criatividade, né, ele tem ideias, mas que ele é muito inexperiente, muito imaturo, também ele vive nessa fase meio esquisita, então a gente pode controlar, moldar, né? E aí fazer com que eles sejam todos iguais aqui, como eles falam. E faz com que os próprios jovens também, eles passam a se olhar desta forma. Se eu saio deste modelo, eu também começo a ser criticado, porque o modelo está aí, né? Da gente ser sempre igual, a gente não pode pensar diferente, a gente não pode transformar as coisas. O que o jovem, ele ouve, é que você não consegue, você não vai, você não pode mudar. E quando você tem a orientação correta, no caso que é o papel do pedagogo, de estar no colégio, de estar falando para o jovem que ele sim tem a voz, ele pode mudar, ele pode ser um protagonista, muda toda a história. Como está mostrando no texto, a educação ela não está se preocupando mais com os jovens. Ele está tratando apenas o jovem como um adolescente, mas não em fase de dor, mas como se fosse já um ser morto, que vai crescer um adulto, que vai seguir esse ciclo vicioso e morrer, e assim sucessivamente, passar para os seus filhos. Essa é a ideia de que o jovem não tem poder, de que o jovem não pode mudar.
É dentro dessa perspectiva, ou seja, da não mudança, da permanência de uma estrutura social, e como o jovem tem um potencial de mudança, aí a ideia precisa matar toda a possibilidade de mudança, que é o que o Renato Russo está aqui nessa letra trazendo. Aí ele termina assim o texto: que se faça o sacrifício e cresçam logo as crianças. Que eles cresçam logo, né? Que passe logo por essa fase. E essa fase da juventude, da adolescência aqui, ele está tratando bem a adolescência mesmo. Essa fase seja um momento de sacrifício mesmo, vai sacrificar, vai matar a esperança. E todo o processo educativo diante de um adolescente, né, para um adolescente, tem por trás, né, no invisível, né, das suas práticas, esta intenção de matar a possibilidade do novo. Matar aquilo que é do jovem, da origem da palavra, inclusive, juventude, que a gente viu, que é o novo. Matar esse novo, porque esse novo pode mudar essa estrutura social. E não é isto que se quer, esta mudança, né? E aí nós somos, muitas vezes, usados para isso, com a maior boa vontade, porque a gente precisa estar junto desses jovens, porém, a gente está usando a mesma prática, que é a de matar essa possibilidade de esperança e de transformação, e não afirmando a potência desse jovem de criação e de mudança, né? E aí, eu vou trazendo agora um outro tipo de discurso, saindo aqui dessa letra. A gente pode ouvir depois a música, né? A música é muito triste. Quem nunca ouviu, você já ouviu a música? É uma música muito triste, né? Do Renato Russo. Bastante triste, bastante... A gente vai ouvir, porque isso também, ao ouvir a música, dá para entender melhor a própria letra. Mostra um pessimismo, uma sensação de que, tá vendo, não dá, eu estou muito mal, né, por conta disso. Então ele traz essa, bem Renato Russo mesmo, quem gosta de Legião, né, bem Renato Russo. E agora a gente vai para um outro campo, né, que é esses discursos produzidos no campo da psicologia, que é a minha área, né, e tem essas discussões também feitas no campo da sociologia da juventude, mas eu vou trazer aqui especificamente a visão da adolescência produzida pelo discurso psicológico, que interfere muito nas práticas pedagógicas, dão fundamentos a muitas práticas pedagógicas e educativas, de correção também, eu falo palavra correção mesmo, da juventude. Então, são duas visões que existem. A primeira visão, que é a visão mais conhecida, que a gente normalmente usa ainda, que é essa visão que é chamada pela... Eu não coloquei aqui, por isso depois eu quero acertar aqui o slide, que é a Ana Maria Bock, que é uma psicóloga social, e ela faz uma leitura da adolescência a partir de duas grandes visões. Aí eu vou trazer para você essas duas grandes visões. A primeira dela é essa visão que ela vai chamar de visão liberal. E aí ela traz essa concepção do ser humano, essa visão liberal, como a partir da ideia de uma natureza humana. Um homem a priorístico que tem seu desenvolvimento previsto pela sua própria condição de homem. Um homem livre, dotado de potencialidades, é uma visão essencialista e idealista. E a prática da psicológica educativa são pautadas nas definições centradas na ideia de doença, de cura, sendo a prática vista como um conjunto de ações que visam a correção ou o tratamento de distúrbios, a saúde psicológica e a adaptação social. Então, essa é a visão liberal que pauta também uma das visões da adolescência. A adolescência ela é natural, ela sempre existiu, que foi esse discurso que é colocado em muitas teorias psicopedagógicas. Ela é natural, ela é assim. Todo adolescente ele vai passar por uma fase de crise, uma fase de adoecimento, uma fase que ele vai ser rebelde, que ele vai questionar o mundo, vai questionar os pais. Ele tem uma tendência, e é isso, tendência natural às drogas, à violência, a uma sexualidade irresponsável. Portanto, é um momento da vida que precisa de cuidado, de uma atenção e uma vigilância intensa. Então, essa visão natural liberal, ela vai trazer uma naturalidade da adolescência e dizer que ela é universal. Todos passam por essa fase, né? Todos vivem essa fase, então todos passam por esse sacrifício chamado adolescência. E o adulto, ele é educador, psicólogo, jurista, pai, todos eles vão ter que olhar com muita vigilância para este adolescente, porque naturalmente ele é assim, porque ele é dominado pelos hormônios. E aí a puberdade, que é a transformação do corpo, definindo quem é esse jovem, o corpo, a natureza definindo esse jovem. Então essa visão liberal tem uma implicação na prática, aqui na prática psicológica, mas a gente também pode transpor isso para a prática educativa, né?
que é a definição centrada na ideia de doença e de cura. Então, o adolescente precisa ser curado, o adolescente precisa ser adaptado socialmente, né? Sendo a prática vista como um conjunto de ações que visam a correção e o tratamento de distúrbios. A visão é sempre adaptativa e técnica. Então, o que nós vamos fazer para que aquele adolescente faça o que eu quero? O que eu tenho que fazer para que ele corresponda aos meus desejos e às minhas expectativas? Quais as metodologias de ensino, quais os métodos que eu devo utilizar para que eles façam aquilo que eu desejo? Então, essa é pautado por essa ideia do adolescente, ele não sabe de nada, nós é que sabemos enquanto adultos, portanto, temos que olhar ele e fazer com que ele seja aquilo que eu quero. Eu só tenho que pensar em práticas e métodos educativos para que eu possa moldá-lo naquela forma que eu acho que é o melhor, um adulto saudável, normal, adaptado. Então, a saúde psicológica, aí vai usar o termo saúde, é visto como um conjunto de condições apresentadas pelo indivíduo que lhe permitem adaptação ao meio social e físico. São visões morais ou médicas da saúde. Essas visões têm sido responsáveis pelo ocultamento das determinações sociais da subjetividade e de fenômenos como a adolescência. Então, ao olhar este adolescente, eu sempre vou olhar aquilo que falta nele, aquilo que é errado nele, aquilo que é o distúrbio que está presente naquele jovem, e não aquilo que é potencialmente transformador. Eu vou olhar primeiro o que está errado nele. Então, é o jovem que é violento, então eu preciso trabalhar com ele. É o jovem que tem um problema depressivo, então eu vou trabalhar com ele. É um jovem... Eu preciso cuidar desses distúrbios e dessas enfermidades sociais, se a gente pode até chamar assim, e curar. E aí a minha tarefa é curar, né? Porque eu já virei, não sou mais adolescente, sou adulta. Então, eu tenho ou seja, eu já estou curada, então eu posso curar esse jovem. Então, essa é a ideia de que ele não pode sair de um determinado modelo de existência, ele precisa se manter ali, como ele hormonalmente ele é determinado pelos esses hormônios, essa intensidade, então eu preciso estar lá vigilante para que ele possa ser aquilo que eu desejo. Então, essa é a visão liberal da adolescência que a Ana Maria Bock coloca. E aí ela propõe uma outra visão da adolescência, que aí é a visão sócio-histórica. Então, nesta visão da adolescência, vai pensar o ser humano como histórico, né? Isto é, um ser constituído pelo seu movimento, constituído ao longo do tempo, pelas relações sociais, pelas condições sociais, pelas culturas engendradas pela humanidade. A relação indivíduo-sociedade é vista como uma relação dialética, na qual um constitui o outro, o homem se constrói ao construir sua realidade. O fenômeno psicológico, nessa visão, é coerente com essa visão de homem, é também histórica. O fenômeno psicológico surge e se constitui a partir das suas relações com o mundo físico e social. E aqui, diferente da visão liberal, que é a adaptação social, e quase quando olhando a sociedade como é o fim da história, nada pode mudar, é assim mesmo, a sociedade sempre foi assim, vai ser sempre assim. Portanto, aquele jovem que está fora daqueles padrões sociais precisa ser adaptado. A visão sócio-histórica diz, não, esse sujeito, assim como a sociedade, ela é histórica, está em movimento, e é possível transformação. E essa transformação ela se dá nesta relação, nestas relações sociais. Então, é preciso estar junto, estar no coletivo para poder pensar essas transformações sociais. Eu sozinha não posso, mas eu tenho que estar inserida num coletivo para fazer essas transformações sociais. Então, o ser humano ele é construído a partir dessa perspectiva. Então, a prática profissional, qual a consequência dessa visão? Na prática profissional, pensa em intervenção fundamentalmente na linha da promoção da saúde, não é na correção, mas que as pessoas elas se sintam bem. Reflexões sobre a realidade, ações, projetos coletivos são condições básicas. Estar junto passa a ser um elemento de saúde, né? Então, preciso estar com os outros. Eu não tenho que fugir dos outros, nem tenho que ficar, né, sozinho no meu quarto, como muitos adolescentes acabam assim, esse mundo é muito terrível, então eu vou me isolar. Ou nós fazemos isso também, eu só vou andar com aqueles que eu gosto, né? E cada vez diminuindo o nosso ciclo de amizades. E a gente precisa se doar aos outros, né? Estar com os outros, né? Então, esse coletivo passa a ser importante enquanto princípio de saúde também. Então, a saúde psicológica é vista como a possibilidade de transformação da realidade de si e a realidade social também. Então, é essa possibilidade, a saúde vista como essa possibilidade de sair dessa paralisia, da estagnação, daquilo que é
reficado, aquilo que está estático. Então, a saúde vista na perspectiva da mudança e da transformação. Quanto mais nós nos propomos a mudar, quanto mais nós nos deixamos mudar a si próprios e o mundo, mais saudável nós ficamos. Menos fechados, menos sisudos, né? Menos obedientes, ou como diria o Foucault, né? Menos dóceis, disciplinados, como que é a sociedade. Então, a gente consegue abrir e ver as possibilidades criativas de mudanças, né? Mudanças possíveis a partir disso. E aí, onde entra a questão da juventude, passa a ser... a juventude pode nos ajudar muito, enquanto adultos, a sair desse caráter bastante paralisado que nós ficamos muitas vezes com a sociedade, esse pessimismo nosso também. E aí, como é que surge esse conceito da adolescência, né? E aí eu proponho, para quem não conhece, né, a história social da infância e da família é muito interessante para entender essa origem, nesse momento histórico quando surge esse sujeito, a criança e a adolescência. E aí parece maluco quando a gente pensando na perspectiva sociohistórica, de que esse sujeito ele não é natural, ele não brotou assim do nada, mas sim ele é constituído enquanto sujeito num momento histórico, econômico também, é quando vem a constituição da sociedade burguesa, a industrialização, e aí começa a se ter o sentimento de infância e de adolescência, o sentimento de família também, essa família que nós conhecemos, pai, mãe, filhos, e que o lugar da educação é esta família nuclear, né, que nós hoje falamos dessa família estruturada, né, e aí a gente não consegue pensar em outras possibilidades de família por conta disso. Então, nasce desse sentimento de infância e adolescência, e aí essas crianças e estes adolescentes, eles passam a ser considerados seres em formação, e os adultos passam a ter a responsabilidade de educar esses seres em formação. Para quê? Para que ele se torne um adulto. Um adulto que esta sociedade burguesa nascente deseja que ele seja. E para isso, o que adulto é esse? É o adulto produtivo, é o adulto da mão de obra, que as indústrias estavam precisando naquele momento. Então, era necessário que eles fossem à escola. Então, a universalização da escola acontece nesse momento, né? Então, principalmente os adolescentes de classe mais baixa precisam estar num processo de formação para o trabalho, e aí a gente continua com esse discurso, porque eles precisam ser formatados para poder manter esse sistema, que é esse sistema capitalista, né, que você trouxe. A gente precisa manter, então, esta criança e este adolescente precisa passar pela escola para que eles sejam formados para manter esta estrutura social.